E se a realidade que a gente conhece for, na verdade, um grande sistema operacional? Pois é uma ideia tanto, não é? Hoje a gente vai mergulhar no projeto Arcângelos, uma teoria que tenta juntar física, espiritualidade e até computação para dar uma nova cara para o universo. E claro, para o nosso papel nisso tudo. Ok, então, para começar, a pergunta que norteia tudo isso é a seguinte: e se o universo não for só um espaço vazio e frio, mas sim uma espécie de nuvem computacional viva, consciente? E as nossas almas, o que seriam? Programas únicos rodando dentro desse sistema? Para a gente entender essa ideia, que é complexa, mas fascinante, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, a nuvem universal viva. Depois, um processo chamado espírito. A ponte entre os mundos, como funciona o login na realidade física. A vida depois do logoff e, por fim, por que jogamos este jogo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a nuvem universal viva, a base de toda a realidade. Vamos começar pela peça maior do quebra-cabeça, a própria estrutura de tudo que existe. A teoria diz o seguinte: tudo, absolutamente tudo, começa como pura informação. Existe um campo de consciência que permeia tudo. Pense nisso não como um lugar físico, mas, de novo, como uma nuvem de computação, só que viva. Um sistema operacional universal que já contém todas as ideias, todas as formas, todas as possibilidades. Certo, se o universo é esse sistema gigantesco, essa consciência, onde é que a gente entra nessa história? Pois é, segundo esse modelo, o espírito não é uma coisa feita de matéria, de partículas. Ele é, na verdade, uma persona, sabe? Uma instância individual de informação. Pensa assim, é como um programa de computador único, com sua própria identidade, rodando dentro daquele sistema operacional gigante que é a consciência universal. E o mais importante, esse processo, esse programa, não é algo passivo, parado. Ele tem uma identidade própria, uma assinatura única de informação. Ele também acumula memória, um registro de tudo o que já viveu. E, talvez o mais incrível, ele tem vontade própria, ou seja, a capacidade de se mudar e de interagir com o ambiente ao seu redor. Ok. Mas aí surge uma pergunta bem óbvia, né? Se o espírito é só informação, como é que ele consegue interagir com o nosso mundo, que é físico, que é material? Como é que uma coisa se conecta com a outra? É aqui que entra uma peça-chave da teoria, o éon. Imagina o éon como se fosse, sei lá, uma placa de rede super avançada para a alma, uma interface. É uma estrutura que, segundo a teoria subquântica e adaptável, que faz justamente essa ponte. Ela conecta o mundo da pura informação com o mundo da matéria. Então, o éon funciona como um tradutor em tempo real. Ele tem 3 funções básicas. Primeiro, ele responde, ou seja, reage tanto à consciência do espírito quanto aos sinais biológicos do corpo. Segundo, ele absorve, ele grava os padrões e as informações e é isso que forma a memória. E terceiro, ele imprime, ele transmite esses padrões para a matriz física. É um mecanismo que permite ao espírito tanto influenciar o mundo material quanto aprender com ele. Beleza. Agora que a gente já tem a base, vamos ver como tudo isso se junta para criar a experiência de vida que a gente conhece, o nosso dia a dia. Então, o mundo físico, para essa teoria, é uma espécie de rede estável, a matriz arcônica. Ela seria feita de partículas fixas chamadas arcons. Pense nisso como o hardware do universo, a parte física, a máquina. E os nossos corpos? Bom, eles são os terminais conectados a essa grande rede. Seguindo essa linha de raciocínio, o que é a encarnação, o nascimento, é simplesmente fazer logon. O espírito usa o éon, aquela placa de rede, para se conectar a um terminal biológico e, pronto, está online na realidade material. E claro, a consequência lógica disso é que a morte não é o fim de tudo, é só o log-off, é desconectar-se daquela interface, daquele terminal específico. O programa, o espírito, continua existindo, ele só encerrou a sessão. E o que é bem interessante aqui é perceber que essas ideias, apesar da linguagem de computação, conversam com conceitos muito antigos. O éon, por exemplo, tem uma função muito parecida com o perispírito do espiritismo ou o corpo astral da teosofia. A matriz arcónica se parece com o plano físico e a consciência universal é um eco de ideias como Deus, o Logos, a mente universal. A linguagem é nova, mas a ideia central tem raízes profundas. Isso tudo leva a gente a uma outra pergunta, né? Tá bom, a gente faz o log-off. E aí? O que acontece com o espírito, com o programa, depois que ele se desconecta do corpo?
A teoria sugere algo bem fascinante. Os espíritos não ficam simplesmente soltos por aí, sozinhos. Pelo contrário, eles podem se agrupar, interagir e até mesmo criar realidades próprias em conjunto. É o conceito das colónias espirituais. Pense nelas como servidores privados, que rodam de forma persistente dentro da grande nuvem universal. E o que são esses servidores? São realidades construídas com base nas memórias e nas crenças que esses espíritos compartilham. Eles conseguem recriar ambientes familiares, como cidades, casas, verdadeiras simulações coletivas. Mas aí vem a grande pergunta, talvez a mais importante de todas. Se um espírito pode existir nessas colónias, nessas realidades talvez até mais confortáveis, por que raios ele escolheria fazer logon, aqui, no mundo físico, que é tão difícil, tão limitado? A resposta, segundo a teoria, é que o mundo físico é o hard mode do jogo. É um ambiente projetado especificamente para acelerar o aprendizado. Pense bem, lá, no campo ideal, tudo se manifesta quase que instantaneamente. Aqui não. Aqui existe a resistência da matéria, o tempo, as dificuldades. E é justamente esse atrito que força um tipo de crescimento que um ambiente perfeito, sem desafios, simplesmente não permitiria. Então, todas as limitações que a gente encara aqui, a escassez, a mortalidade, o sofrimento, elas não são um castigo. Elas são, na verdade, ferramentas, catalisadores. Elas nos forçam a desenvolver coisas como paciência, porque as coisas demoram, disciplina e planejamento, porque os recursos são limitados, empatia, porque vemos o sofrimento no outro, responsabilidade e, claro, resiliência. São qualidades muito difíceis de se aprender de verdade num lugar onde tudo é fácil e instantâneo. E no fim, essa ideia toda nos deixa com uma provocação, uma reflexão bem profunda sobre a nossa própria jornada. Se a vida é de fato essa simulação, esse grande jogo projetado para o nosso crescimento, em que nível será que cada um de nós está? E o mais importante, quais são as lições que ainda precisamos aprender para passar de fase?